Olá, neste vídeo sobre perspectivas, faremos os desenhos de dois objetos, objeto 10 e objeto 9, da lista de exercícios 3.5. O primeiro será o objeto 10, e para diferenciá-lo deste desenho demonstrativo, farei uma vista do lado direito para a esquerda. O primeiro passo, então, é localizar os eixos isométricos nos quais colocaremos as medidas do objeto. Foi escolhida então a escala 1 para 100. Coloca-se nos eixos então as medidas totais do objeto para nos auxiliar no desenho da estrutura geral do objeto. Então podemos fazer um cubo isométrico, que seria uma espécie de envelope no qual se insere o objeto como um todo. A partir desse cubo, podemos começar a desenhar os elementos menores, como a base e a parede posterior do objeto. Feita a base e a parede, podemos agora desenhar os pequenos cubos que se encontram apoiados e encostados no canto, na junção da base e da parede do objeto. Com a estrutura pronta, podemos passar agora para a etapa de passar a limpo o desenho. Com o objeto pronto, podemos agora simular uma insolação neste objeto. Então a seta ali indicaria a direção de onde vem a luz principal e podemos fazer uma gradação de sombras próprias nas faces desse objeto. Então as faces que estão do lado oposto de onde vem a luz principal, podemos utilizar um tom mais escuro. Outras faces podemos escolher como um tom médio e as faces horizontais podemos deixá-las como o tom mais claro. Faremos agora o desenho em perspectiva cavaleira a 30 graus. Lembrando então que a perspectiva cavaleira temos dois eixos a 90 graus em VG e o terceiro eixo, o eixo da profundidade, é inclinado a um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Na perspectiva cavaleira, o ângulo de 30 graus implica numa redução em 2/3 das medidas localizadas neste eixo. Assim como antes, fizemos então um cubo como um envelope geral do objeto e podemos então começar a desenhar os elementos menores desse objeto, começando pela base, pela parede, para depois desenhar os pequenos cubos que ficam encostados na base e na parede.
Feita a estrutura básica do desenho, passamos então a passar a limpo. Feito o desenho, mais uma vez podemos escurecer com as sombras próprias. E aí está então os dois desenhos em perspectiva concluídos. Faremos agora as duas perspectivas para o objeto 9 da mesma lista de exercícios. Começando então pelo desenho dos eixos isométricos. Foi utilizada agora uma escala de 1 para 75. Coloque-se as dimensões totais desse objeto nos eixos isométricos. Faça o cubo envelope desse objeto para então começar a desenhar os elementos menores, os detalhes desse objeto. Lembrando então que todas as arestas que estão paralelas aos eixos isométricos poderão ser desenhadas ou deverão ser desenhadas em VG, sem qualquer tipo de conversão ou redução. Já as arestas não paralelas, elas devem ser desenhadas de forma indireta. Deve-se localizar os pontos de início e fim dessas arestas, como foi feito agora nessa superfície em rampa. Terminada a estrutura básica do desenho, procede-se então ao passar a limpo. E agora, mais uma vez, pode-se pintar as faces de acordo com uma luz hipotética, para dar uma impressão maior de tridimensionalidade ao objeto. Começa-se então pelos tons mais escuros e depois passa-se aos tons médios, já que os tons mais claros são da própria cor da folha. Concluído o desenho da perspectiva isométrica, vamos fazer agora a perspectiva cavaleira, desta vez utilizando a escala 1 para 50.
Começa-se então pelo desenho dos eixos básicos, criando então um envelope desse objeto. Desta vez, a perspectiva cavaleira será desenhada a 45 graus. Nesse caso, a redução deve ser feita a 1/2, ou seja, a metade da medida desse eixo. Feito o envelope, podemos começar a traçar as arestas dos elementos menores. Mais uma vez, as arestas inclinadas, ou seja, que não estão paralelas aos eixos desta perspectiva, deverão ser desenhadas de forma indireta. Localize-se os seus pontos de início e fim, para então traçar as arestas. Escolheu-se traçar a aresta oculta apenas para a questão didática. Não é obrigatório utilizar arestas ocultas, por meio de linhas tracejadas em desenhos em perspectiva. E aí estão as duas vistas em perspectiva deste objeto 9.